Felipe, todo mundo fala que Node.js é super rápido para I/O, mas como diabos ele consegue isso se JavaScript roda em apenas uma thread? Isso não deveria ser um gargalo gigante? Ah, essa é a mágica do Event Loop. Imagina o Event Loop como um maestro super eficiente que coordena uma orquestra. Ele fica observando constantemente a call stack, que é onde o código JavaScript executa, e várias filas de tarefas. Quando todo o código síncrono termina de executar, ele começa a esvaziar cada fila na ordem correta, sem nunca bloquear a execução. Tá, mas espera aí. Se temos só uma thread do JavaScript, quem está fazendo o trabalho pesado de I/O? Tipo, quando você faz uma requisição HTTP ou lê um arquivo do disco? Excelente pergunta. Aqui entra a estrela do show, a biblioteca libuv. Ela é como um intermediário super inteligente entre o JavaScript e o sistema operacional. A libuv usa um thread pool interno para operações que não são naturalmente não bloqueantes, como operações de file system. Enquanto isso, o JavaScript fica livre para continuar processando outras coisas. Interessante! E como funciona essa orquestração? Quais são as fases que o Event Loop executa? O Event Loop tem 6 fases principais que ele executa em ordem. Primeiro vem a fase de timers, onde set timeout e set intervalos são processados. Depois, pending callbacks, para callbacks de I/O que foram adiados. Em seguida, idle e prepare, fases internas. Então vem a fase poll, que é onde a maioria da mágica do I/O acontece. Depois check, onde set mediate executa. E por último, close callbacks. A fase poll é realmente especial. É aqui que o Node verifica por novos eventos de I/O e executa seus callbacks. Se houver um set mediate agendado, o Event Loop sai da fase poll e vai direto para a fase check. Se não houver nada para fazer, ele pode ficar esperando por novos eventos, mas nunca bloqueando indefinidamente. E qual é a diferença prática entre set timeout com 0 milissegundos e set mediate? Eles não deveriam fazer a mesma coisa? Ótima pergunta. Set timeout com 0 executa na fase de timers do próximo ciclo do Event Loop, mas está sujeito a um atraso mínimo de 1 milissegundo pelo sistema. Já o set mediate executa na fase check do ciclo atual. Na prática, se você estiver dentro de um callback de I/O, set mediate geralmente vai executar antes de set timeout 0. E onde promises e async await se encaixam nessa história toda? Porque elas também são assíncronas, né? Promises criam o que chamamos de microtasks, e aqui fica interessante. Entre cada callback ou macrotask, o Node esvazia primeiro a fila do process.nextTick e depois a fila de microtasks do V8, que inclui promises resolved. Isso acontece tanto entre as fases quanto após cada callback individual. É como se fossem tarefas VIPs que sempre passam na frente. Mas cuidado, abusar de process.nextTick encadeados pode criar o que chamamos de starvation, faminto do Event Loop. Isso pode atrasar timers e I/O, porque as microtasks sempre têm prioridade. Use com parcimônia. Você mencionou pending callbacks e close callbacks. O que são exatamente essas fases? Pending callbacks são para callbacks de I/O que foram adiados para o próximo ciclo, geralmente devido a erros de sistema ou condições especiais. Close callbacks disparam quando recursos são fechados, como quando um socket TCP emite o evento close, ou quando um stream é finalizado. E que tipos de operações de I/O vão para o thread pool da libuv? Principalmente operações de file system, como o fsreadFile, algumas operações de DNS e operações de criptografia. O thread pool tem 4 threads por padrão, mas você pode ajustar isso com a variável de ambiente e o vThreadPoolSize. É importante dimensionar isso baseado no seu workload. Já operações de rede, como sockets TCP, usam mecanismos nativos do kernel, como o EPAL no Linux, K2 no macOS ou IOCP no Windows. Esses são verdadeiramente não bloqueantes e não precisam do thread pool. E quando o trabalho é CPU intensivo, o Event Loop sofre com isso? Aí sim o Event Loop sofre. Tarefas CPU-bound bloqueiam a thread principal do JavaScript. Para resolver isso, você pode usar o Worker Threads para offload, mover cálculos intensos para processos separados com o Child Process, ou quebrar o trabalho em pedaços menores e usar set mediate para ceder controle periodicamente. E pelo amor de tudo que é sagrado, evite APIs síncronas como o fsreadFile em aplicações de servidor. Elas param o Event Loop completamente e destroem a performance. Existe alguma forma de monitorar se meu Event Loop está sendo bloqueado? Sim, use o módulo perfhooks para monitorar Event Loop Delay e Event Loop Utilization. Se o delay começar a subir consistentemente ou a utilização ficar próxima de 1.0 por longos períodos, você tem bloqueio ou muita pressão de I/O. É como um termômetro para a saúde do seu Event Loop.
Consegue me dar um exemplo prático de como tudo isso funciona junto? Claro, imagina que o seu código agenda um set timeout 0, chama o fs read file e faz um set immediate. No próximo ciclo, o event loop vai para a fase timers e executa o set timeout se o prazo venceu. Depois, na fase poll, o callback do fs read file executa quando o arquivo é lido. Entre cada callback, microtasks de promise são processadas. Por fim, na fase check, o set immediate dispara. É uma dança coordenada. Cara, agora eu entendo porque o Node escala tão bem. É porque ele nunca prende a thread principal esperando a I/O, né? Exatamente. O Event Loop orquestra tudo sem bloquear, a libuv faz o trabalho pesado externamente e o seu código JavaScript só reage quando algo está pronto para processar. É uma arquitetura elegante e eficiente, que permite milhares de conexões simultâneas com poucos recursos. E aí, qual parte do Event Loop mais te intrigou? Você gostaria de ver exemplos práticos com código ou quer que a gente mergulhe mais fundo em alguma fase específica?